fica online, mas não te chama para conversar. Vou revelar o que você tem que fazer nessa situação. Vem comigo nesse vídeo, se inscreva no canal já. Se você ainda não é inscrita, ativa o sininho para ser notificada dos novos vídeos. Você tá aí saindo com um homem ou conversando com ele e fica olhando o status dele no WhatsApp. Se ele não te respondeu, se ele demorou para te responder, ou se ele não mandou nenhuma mensagem, aí você fica entrando lá de hora em hora, de minuto em minuto, no WhatsApp dele para ver se tá online, qual foi o último horário que ele visualizou. Ou vai lá no Instagram, aí vê lá, nossa, no Instagram ele tá online, postando aqui nos stories e não me responde lá no WhatsApp. Você faz isso? Conta pra mim aqui nos comentários se você tem esse tipo de atitude. O que tá por trás dessa atitude? Coloca aqui, sim, eu tenho esse tipo de atitude. Coloca sim aqui nos comentários pra eu saber quantas de vocês fazem isso. Que eu fico chocada quando uma seguidora vem contar que faz isso, uma aluna vem contar que faz isso. Eu fico chocada o quanto vocês têm tempo sobrando pra ficar olhando status de WhatsApp dos homens. O quanto a sua vida tá parada, tá uma poça de água parada, tá dando dengue. Tá tão sem graça, tá tão sem nada pra fazer que vocês ficam perdendo tempo observando status de WhatsApp ou de Instagram de um homem. Se ele tá online no Instagram, se ele tá online no WhatsApp, se ele não tá online em lugar nenhum, quantas horas que ele ficou offline. Gente, isso não é normal, isso não é saudável, isso é obsessão. Então, se você tem esse tipo de comportamento, entenda que as coisas estão saindo um pouco do natural aí nessa relação. Você está se tornando muito obsessiva por essa pessoa. Tem que tomar cuidado, porque isso é doentio. E isso pode te prejudicar. Se um homem, às vezes ele tá online resolvendo um problemão, um pepino do trabalho dele lá no WhatsApp, e por isso que ele tá falando com você, não é porque ele tá coçando sem fazer nada, ou às vezes pode estar também conversando com outras e não tá conversando com você? Pode também. Então tem várias coisas que podem estar acontecendo. Você tem que tomar cuidado para você não se colocar no centro do mundo, como se o mundo girasse ao redor de você. Ah, ele tá online e não fala comigo. As coisas não giram ao seu redor, ao redor do seu umbigo. A pessoa tá vivendo uma vida, a pessoa tem a vida dele para viver, os problemas dele para resolver, o trabalho dele, a família dele, tudo, a vida dele tá acontecendo. Se ele tá muitas vezes vivendo a vida dele e você tá parada, não vivendo a sua vida, cuidando da vida dele. Tudo errado, né? Então, você precisa avaliar qual é a frequência que isso acontece. Esse homem nunca te chama, nunca responde as suas mensagens, com frequência te deixa no vácuo. Então, se isso tá acontecendo, se existe uma frequência nessa atitude dele, isso é um sinal de desinteresse. Presta atenção. O cara não está interessado em você. Porque o homem interessado, ele não faz isso com uma mulher. Ele, por mais que tenha um dia corrido, por exemplo, no final do dia, ele vai te responder, ele vai falar, poxa, hoje foi super corrido, nem consegui falar com você, nem consegui te responder. Vai acontecer isso de um homem interessado. Agora, um homem que não está interessado, ele não responde mesmo, ele não vai mandar mensagem com tanta frequência, ele não vai te procurar, ele vai estar lá online e não vai falar com você, porque ele não quer falar com você. Simples assim, ele não está interessado em você. Então, você precisa também encarar a realidade dos sinais e avaliar. Esse homem está interessado ou não? Isso aqui foi uma situação pontual que aconteceu, dele não me responder um dia, e depois a gente se falou e foi porque a mãe dele foi pro hospital, nós, por exemplo. É a vida acontecendo. A vida não para um homem se relacionar com você. Bota aí na sua cabeça. A vida do homem não passa a girar ao redor da sua vida a partir do momento que ele escolhe sair com você. Ele ainda continua tendo uma vida, continua tendo problemas para resolver. As coisas vão acontecendo. Você precisa entender também essa situação e avaliar o quanto isso é ok, foi uma situação pontual, ou quanto isso é uma situação frequente. Então talvez ele não esteja interessado mesmo. Então você precisa o quê? Sair fora, né? Seguir a sua vida, parar de ficar stalkeando, parar de ficar olhando o status do homem e começar a viver a sua vida, a ocupar o seu tempo. Se você não ocupa o seu tempo, você deixa a mente vazia. Não tem aquela frase, mente vazia, oficina do diabo? É exatamente isso que acontece.
você não ocupa o seu tempo, você não vive uma vida interessante, você não conhece pessoas, você não tem amigos, você vive naquela rotina, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, aí você fica com a mente vazia. Aí a mente vazia te faz ficar com essas atitudes obsessivas e malucas em relação aos homens. Cuidado, porque isso só prejudica você. E, obviamente, às vezes pode afastar homens interessantes, homens bons de você. O homem, às vezes, estava ali interessado, era uma pessoa bacana. Aí você vai lá e cobra e fala, você estava online e não me responde. E aí afasta o homem de você. O cara fala, eu tô fora. Mulher chiliquenta, não dá. E aí, que tipo de homem que você vai atrair com esse comportamento obsessivo? Coisa ruim, né? Coisa boa que não é. Olha pra você. Quais são os seus comportamentos? O que você está emanando? Quais são as suas atitudes? Qual é a sua postura? É essa postura que vai atrair homens compatíveis e vai afastar os homens que não querem isso para eles. Então analise seus comportamentos, analise as suas conversas. Como tem sido as suas conversas? São conversas interessantes? São conversas que realmente fazem o homem querer te mandar mensagem no outro dia, querer te responder, querer estar mais com você? São conversas chatas, são conversas desinteressantes, são conversas mornas, sem graça. Analise as suas conversas, dá uma lida nas conversas que você já teve com outros homens de uma forma racional, sabe? Sem se envolver tão sentimentalmente pela conversa. Mas dá uma lida e fala, essa conversa é legal? Eu tenho um papo legal? Eu sou uma pessoa interessante? Eu tenho tido conversas interessantes que fazem o homem querer conversar mais comigo? Ou minhas conversas são chatas? Ou eu só sei cobrar? Ou eu demonstro comportamentos obsessivos e afasto as pessoas de mim? Então faça essa análise. E se você analisar que as conversas não são interessantes, por isso que os homens não te respondem mais no WhatsApp, param de falar com você, você encontrou o problema e você pode resolver esse problema. Aprendendo a conversar, aprendendo a ter conversas mais interessantes, desenvolvendo essa habilidade, porque isso se aprende, tá? Não é uma coisa, tem gente que tem muita facilidade, tem gente que não tem, e tá tudo bem, você pode desenvolver. Isso é uma questão de você se sentir segura com você mesma, você se sentir confiante e conseguir ter um papo legal. Agora, quando você tá nessa situação de ficar olhando status de WhatsApp, isso já mostra que você não está se sentindo segura, que você não está se sentindo confiante, pelo contrário, que você tá insegura, que você tem baixa autoestima, e isso reflete também nos comportamentos dos homens, se eles querem continuar saindo com você, conversando com você ou não. Então você precisa olhar pra isso, certo? Invista em você, gata. Para de ficar jogando toda a sua energia nos homens e comece a jogar a sua energia em si mesma, investir em você, em amadurecer, em desenvolver a sua personalidade, se tornar uma mulher mais interessante, mais atraente, mais saudável emocionalmente, porque é isso que vai fazer de você uma pessoa atraente para alguém. E para alguém que vale a pena. Então, esse é o vídeo de hoje. Curta se fez sentido para você. Conta para mim aqui nos comentários se você tem essas atitudes obsessivas, se isso acontece com você ou já aconteceu alguma vez, como foi. Conta a sua experiência aqui. Se inscreva no canal, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.